o Senhor Jesus faz essa promessa, a promessa do Espírito Santo. No versículo 37, diz aí a promessa do Espírito Santo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha só, o último dia da grande festa. Essa festa era a festa dos tabernáculos. Uma festa realizada, uma das festas do povo de Israel, uma das festas que era celebrada e é uma vez por ano, em comemoração, em lembrança dos 40 anos que o povo de Israel peregrinou pelo deserto. Nos 40 anos, Deus cuidou do seu povo, nada faltou. Quando você lê o Velho Testamento, a história do povo de Israel no deserto, depois de sair do Egito, você vai verificar que Deus protegeu o seu povo, guiou o seu povo pelo deserto. Durante o dia, uma nuvem os cobria. E durante a noite, uma coluna de fogo, que além de iluminar o caminho, também protegia o povo e aquecia nas noites frias do deserto. O deserto é muito frio à noite, a temperatura cai muito à noite, mas é muito quente durante o dia. A nuvem também protegia o povo daquele calor, daquele sol, e a coluna de fogo também protegia, além de guiar o povo, protegia também o acampamento. Ou seja, os inimigos não se aproximavam, porque viam aquela coluna de fogo. Então, qualquer pessoa ficava assustada. O que é aquilo? Ninguém ousava se aproximar do acampamento dos filhos de Israel, porque viam que Deus estava ali no meio do seu povo. Isso é maravilhoso, não é? Mas não era apenas isso, não. Além disso, diz a Bíblia que nos 40 anos, os calçados que eles usavam não envelheceram. Você já imaginou usar um sapato 40 anos e ele continuar igual? É forte, não é? Porque nós compramos um sapato, se usar muito, vai durar pouco tempo. Ele tem um prazo de duração, não é? Mas os calçados dos filhos de Israel não envelheciam. Não é interessante isso? Até dessa parte Deus cuidava. Sabe por quê? Porque onde o povo ia comprar calçados? O povo não podia andar descalço no deserto. Imagina, impossível. Eles não iam ter condições de caminhar tanto como eles caminharam no meio do deserto. Então Deus supria as necessidades, desde o calçado e as vestes também. Não só os calçados, as vestes não envelheciam. Deus é muito grande, não é? Eles usavam aquelas vestes ali, os anos passavam, e as vestes não rasgavam, não envelhecia, a traça não corroía, não comia, não acontecia nada. Deus guardava. Além disso, Deus fazia com que o maná, todos os dias, um pãozinho bem branquinho, fininho, todas as madrugadas, o maná caía sobre a terra. Enquanto todos dormiam, Deus fazia isso na madrugada, enquanto todos dormiam. Olha que interessante. Enquanto os seus amados dormem, diz o Salmo, Ele prepara o seu pão. É o que está escrito. Amém? Então, como um pai que leva o alimento para a mesa dos filhos, Deus fez com o seu povo no deserto. Por isso que o Salmo diz que Deus lhes preparou uma mesa no deserto. É muito magnífico. Deus é muito grande. Uma mesa no deserto para o seu povo. Quando as pessoas se levantavam bem cedinho, saíam das suas tendas,
Parece que durante a noite tinha caído a neve sobre a terra, porque o chão estava todo branquinho, mas era o maná. Eles colhiam aquele maná, aquele pão, e colocavam no vaso. Cada família tinha que recolher apenas a porção diária. Ninguém podia pegar para o dia seguinte, era só para aquele dia. Se alguém pensasse assim, eu vou pegar essa porção para hoje, mas eu vou pegar também outra porção para amanhã. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, seguro morreu de velho, eu já vou me precaver logo para amanhã. Aquelas que faziam isso, que pegavam a porção a mais para o dia seguinte, quando elas iam olhar aquele maná no dia seguinte, estava cheio de bicho. Por quê? Porque não confiaram em Deus. A ordem de Deus para pegar o maná para cada dia, nos faz lembrar as palavras do Senhor Jesus. Qual foi as palavras dele? Na oração do Pai Nosso. Quais foram as palavras dele? Oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão de cada dia. Não é o pão de amanhã, de depois de amanhã, não, de cada dia. Deus nos dá o pão hoje, nos deu ontem, hoje Ele nos dá o pão, amanhã nos dará o pão novamente. Quando nós vivemos dessa maneira, nessa confiança, nada faltará. Mas quando vem a preocupação com o amanhã, como Jesus falou, não vos preocupeis, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, quanto ao que a vez de comer ou beber, o que vocês vão vestir, não se preocupem com nada disso. O vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Ao invés de vocês ficarem preocupados, façam o seguinte, observem as aves do céu. Observem. Elas não plantam, não semeiam, mas contudo, o vosso Pai Celestial alimenta as aves. Será que vocês não valem mais do que as aves? Será que elas têm mais valor para Deus do que vocês? Observem os lírios do campo. Os lírios são lindos. Se eu tivesse a imagem aqui dos lírios de Israel, eu ia mostrar para vocês como eles são. Os lírios, nós inclusive teremos aqui no templo, os lírios da Terra Santa têm cores variadas, um vermelho, um branco, um amarelo, são cores lindas. E quando viajamos pela Terra Santa, é muito comum, nós podemos ver vários lírios espalhados, que o próprio Deus planta, que não é o homem que planta, Deus planta, e são lindos. E Jesus disse, observem os lírios do campo, porque nem Salomão, em toda a sua glória, com toda a sua riqueza, se vestiu como Deus veste os lírios do campo. As roupas de Salomão, ornamentadas de ouro, não eram tão lindas, não eram tão belas, como a beleza dos lírios criados por Deus. Aliás, nada que o homem venha inventar pode ser tão belo como aquilo que Deus criou. Vocês já repararam que as pessoas olham para um quadro pintado por um artista de uma flor, e as pessoas olham a beleza daquela flor e ficam encantadas? Você já parou para observar a flor de verdade que Deus criou? Pegue a flor que Deus criou e compare com a pintura do quadro. Primeiro que se você cheirar a pintura do quadro, você vai sentir cheiro de tinta, de produtos químicos.
Mas a rosa que Deus criou, chegue perto do seu nariz e sinta o perfume. Se você tocar naquele quadro, você vai sentir a textura da tela e da tinta que foi usada ali, o material que foi usado. Deslize os seus dedos pelas flores criadas por Deus e sinta a beleza dessas flores. As pessoas contemplam mais as obras dos artistas do que as obras de Deus. As pessoas pagam caro para ir ao museu ver uma obra de arte. Mas toda a natureza está repleta das obras do maior artista que existe, o Criador. Não há pintor maior do que ele. Não há escultor, arquiteto. Não há ninguém que tenha tamanha sabedoria como Deus Todo-Poderoso. Eu duvido que o homem, que a inteligência artificial, eu duvido que consigam fazer essas obras com essa perfeição. Tudo foi criado pelo nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele é muito grande. Portanto, Jesus disse, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como Deus veste os lírios do campo. E aí ele acrescentou, se Deus veste os lírios, as ervas do campo, que hoje existem, porque esses lírios estão aí lindos, mas com o tempo vão murchar e vão secar. E Jesus falou sobre isso. Será que Ele não vai suprir as necessidades de todos vocês? Esse é o nosso Deus. Quando o povo de Israel, a ordem de Deus era essa: vocês devem pegar apenas a porção para cada dia. Quando o nosso Deus falou isso, foi exatamente para que as pessoas dependessem dEle, confiassem nele e não ficassem preocupados com amanhã. A mensagem de Deus para o seu povo era essa: eu cuido de vocês hoje e cuidarei de vocês amanhã. Não se preocupem. Quantos anos de vida você tem? Quantos anos de vida você tem? Pense aí. Alguns aqui têm 70, 80, 85, 60, 50, 40, 30, 20, 18, não é isso? 15 anos. Eu faço a pergunta para os mais velhos, os mais experientes, não mais velhos, mais experientes. Quem tem aqui, quem já chegou na casa dos 80? Graças a Deus. Vocês devem dar graças a Deus por isso. Porque muitos não chegaram e muitos não chegarão. Então, quando olhar para a sua idade avançada, não diga assim, eu já estou velho. Mas ao invés disso, diga, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por essa idade, porque o Senhor tem me sustentado e me guardado até agora. Não se lamente pelas rugas. Não se preocupe em removê-las. Elas não são feias. Não. Não são. Elas fazem parte das várias fases da vida. E elas caem bem na velhice. Uma pessoa que chega a uma certa idade, por incrível que pareça, as rugas não enfeiam o seu rosto, embelezam. Mas se elas quiserem remover essas rugas com a idade que têm, aí ficarão com aparência não muito bonita. Mas se deixar o curso natural da vida, como Deus fez, até mesmo as rugas serão uma beleza no seu rosto. Não se preocupe com as rugas. Elas são bonitas porque elas vêm na fase que tem que vir. Compreendam isso. Não se preocupem com os anos que passam. Quando você completar aniversário,
ao invés de se lamentar e falar: eu estou a ficar mais velho, e se lamentar por isso, não se lamente. Agradeça a Deus. Diga para Ele o seguinte: Senhor, muito obrigado, mais um ano de vida. Mais um ano que o Senhor me concede. Mais um ano que o Senhor me dá, mais um presente. O Senhor me presenteou com mais um ano de vida. Bendito seja o Senhor. E que nesse outro ano que o Senhor me concede, eu possa servi-lo e amá-lo muito mais. Que eu venha amar o Senhor hoje mais do que ontem e amanhã mais do que hoje. Amém? Compreendem? Essa dependência de Deus o agrada. Essa confiança o santifica. Faz com que ele se sinta feliz com o seu povo. O meu povo me ama. O meu povo confia em mim. O meu povo depende de mim. Depende da minha palavra. Naqueles dias Deus derramou o maná. Mas para nós, Ele mandou o pão vivo que desceu do céu. O seu próprio filho. Lá no deserto o maná. Mas aquele maná não era para que o povo vivesse eternamente. Mas Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer tenha vida eterna. O maná do deserto era apenas para a vida terrena. Mas o pão vivo que desceu do céu nos traz a vida eterna. Um pão, o maná do deserto para o corpo, mas o pão vivo que desceu do céu para a nossa alma viver por toda a eternidade. Graças a Deus. Como é bom saber disso. Como é bom ouvir essas palavras. Elas são maravilhosas. O nosso Deus é justo, fiel. Não desamparou o seu povo no deserto, apesar de tudo. Apesar da teimosia daquele povo, apesar da rebelião, das murmurações. Mas ele sempre se manteve fiel à sua palavra, à sua promessa, à sua aliança com Abraão e os seus descendentes. Portanto, quando o povo de Israel celebra anualmente a festa dos tabernáculos, essa festa tem a duração de 40 dias, simbolizando os 40 anos de peregrinação no deserto. Aquela geração ficou no deserto porque não creu. Mas a nova geração que surgiu ali, que nasceu no deserto, entrou na terra prometida, porque não tinha culpa das atitudes dos seus pais. Mas é só para você entender que havia chegado o último dia da grande festa. E as pessoas continuavam com sede. Sabe quando você tem aquela expectativa, você vai para um lugar, vai para o outro, e você espera saciar a sua sede, e encontrar algo que traga sentido à sua vida, e chega o final da sua procura e você não encontrou nada? Assim estava o povo. Pessoas tinham saído de várias partes, de vários lugares, estavam em Jerusalém, queriam participar daquela festa, e já era o último dia, o 40º dia da festa, e elas continuavam com sede. Afinal, os 40 dias de festejos não puderam saciar a sede daquelas pessoas, porque elas tinham dançado, cantado, mas não tinham ainda bebido da água da vida, experimentado a água da vida. Jesus sabia disso. Jesus sabia que seria mais um ano em que as pessoas deixariam aquela festa em Jerusalém e voltariam para os seus lugares, para as suas cidades, do mesmo jeito. E sabendo disso, ele clamou, ele bradou:
Ele disse: todos vocês que têm sede, venham e bebam da água da vida. Ou seja, vocês não saciaram a sede de vocês todos esses dias. Vocês chegaram ao último dia da festa, mas vocês continuam ainda do mesmo jeito. Como muitas pessoas têm estado dentro das igrejas, seja Universal ou qualquer outra, ao longo de alguns anos. E elas têm participado de reuniões como o povo de Israel participava da festa dos tabernáculos. E oram, e cantam, e buscam. Mas quando terminam os cultos e os anos passam, elas continuam sedentas. Mas têm vindo à igreja, têm ouvido a palavra, mas continuam sedentas. Para essas pessoas, Jesus clama: vocês que têm sede, venham a mim e bebam da água da vida. Possivelmente, muitos têm chegado à igreja, ao templo físico, mas não chegaram ainda até a fonte que é Jesus. Uma coisa é você chegar aqui, outra coisa é você chegar à fonte da água da vida. E para você chegar até a fonte da água da vida, não basta simplesmente você estar aqui de corpo presente. Você tem que estar aqui, corpo, alma e espírito, e se entregar. Porque o Espírito Santo não é para qualquer um. Não, bispo? Não. O Espírito Santo é para os que têm sede, e nem todos têm sede. Deus não dá o Espírito dele para uma pessoa que não tem sede dele. O Espírito Santo é aquilo que Deus tem de mais precioso. Uma coisa é ele curar uma pessoa, é resolver um problema. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é ele morar nessa pessoa. Aí, meu caro, aí é diferente. Entre Deus te dar alguma coisa, uma bênção, e morar em você, há uma diferença imensa. Porque para você receber uma cura, você manifestou uma fé, pronto, foi curado. Tem pessoas que chegam à igreja pela primeira vez, nunca tinham ouvido falar de Jesus. Chegam, são curadas, são libertas, acontecem milagres extraordinários. Mas para receber o Espírito Santo é diferente. Sabe por quê? Porque tem que haver uma entrega da vida. Entrega. A pessoa tem que entender que ela precisa abrir mão de tudo. Perdoar quem tiver que perdoar, deixar o orgulho, deixar a vaidade, deixar de lado os sentimentos ruins, se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus. Não se engane com o tempo de igreja que você tem, ou com o tempo que você conhece o Evangelho. Ninguém conhece mais a palavra abaixo de Deus do que o próprio diabo. Conforme Tiago falou, os demônios creem também, e estremecem. Eles creem na palavra, eles sabem quem é Deus, eles creem. Mas o crer deles é aquele crer que não serve de nada. Então há muitas pessoas que têm a sua fé que não serve, é uma fé inútil. Por que inútil? Porque é aquela fé que não faz a pessoa se entregar. Ela até busca a bênção, tem fé para pedir bênçãos, mas não tem a fé para entregar a vida 100% no altar. De dizer para Deus: ó meu Deus, a partir de agora eu me entrego a Ti. Eu abro mão do meu passado. Eu deixo as coisas erradas. Para essas pessoas que realmente assumem um compromisso com Deus, é para elas que Jesus dá o seu Espírito. Talvez você diga assim: eu não sou digno
de ter o Espírito Santo. Eu errei muito, eu falhei muito na minha vida, eu fiz muitas coisas erradas. Ninguém é digno, eu, você, ninguém. Nenhum de nós é digno. Mas, quando você se entrega, o seu passado é apagado. Você pode ter chegado aqui hoje cheio de pecados. Mas se você largar hoje os seus pecados e se entregar a Jesus, você pode receber o Espírito dele. Mas bispo, eu não preciso ter um tempo de igreja para isso? Eu não preciso aprender mais sobre a Bíblia para receber o Espírito Santo? Eu não preciso ter mais tempo de igreja para aprender mais para poder receber o Espírito Santo? Não, não. Você só precisa se entregar para Jesus. Só isso. Apenas isso. Se unir a Ele. Ele chama os rejeitados, os humilhados, aqueles que são desprezados por esse mundo, que não servem para nada nesse mundo, esses servem para Deus. Quando alguém te desprezar e te humilhar e falar que você não serve para nada, então Deus diz, você serve para mim. Porque quando você serve para esse mundo, você não serve para Deus. Essa é a verdade. O nosso Deus tem sido, o nome dele tem sido envergonhado nesse mundo. Mas o que o homem planta, ele colherá. Você que tem ouvido a palavra dele, tem estado na casa dele, tem tido o privilégio de ouvir as sagradas escrituras, não endureça o seu coração, porque a salvação é oferecida a você hoje. Não desperdice a chance, não jogue fora a chance. Não troque a salvação por um prato de lentilhas. Não troque a salvação por um prazer momentâneo. Esse mesmo prazer momentâneo vai levar a sua alma ao inferno, a ser atormentada por toda a eternidade. Vale a pena isso? Vale a pena por alguns segundos de prazer condenar a sua alma ao fogo eterno por toda a eternidade sem poder sair de lá? Vale a pena? Preste atenção, alguns de vocês aqui quase morreram. Há pessoas aqui que tiveram problemas graves de saúde. Por um fio, você teria morrido. Por que você acha que você está aqui agora? Se você tivesse morrido naquela altura, sua alma estaria agora no inferno. Deus teve compaixão da sua vida. Aproveite a oportunidade. Aproveite. Talvez você diga assim, eu tenho apenas 20 anos. Pois eu tenho algo para dizer a você que é jovem. Hoje muitos pais têm sepultado os filhos. Muitos jovens têm perdido a vida. Por causa desse mundo perdido que nós temos visto aí. Esse mundo perdido. Quantos destruídos pelos vícios, pelas drogas. É ou não é verdade? Quantos? Deus poupou a vida de muitos que estão aqui. Ele poupou a minha vida, para que eu pudesse conhecê-lo. Por que você acha que Deus te livrou da morte, hein? Me diga uma coisa, quem aqui já chegou perto da morte? Levanta a sua mão. Levanta a mão. Por que vocês acham que vocês não morreram? Se você tivesse morrido, provavelmente você não estaria salvo. Mas talvez vocês ainda não estejam a buscar a Deus como deve, porque vocês não tiveram ainda uma consciência do que realmente Deus já fez na sua vida. Será que é preciso passar por algo pior para abrir o coração para Ele? Por que será que o ser humano só aprende com sofrimento, hein? Por que será que é preciso a pessoa ir lá no buraco, no fundo,
e comer o pão que o diabo amassou, para abrir o coração, para criar juízo. Por que será que só por ouvir a palavra de Deus, por que não é suficiente seguir os conselhos dele, quando Deus fala, meu filho, faz isso? Não, eu vou fazer o que eu penso, o que eu quero. Por que vai ter que aprender com sofrimento? Quando você ouve a palavra de Deus, Deus é como um pai que dá conselhos para os seus filhos, para que os seus filhos não sofram. O senhor que é pai, a senhora que é mãe, quando a senhora dá conselhos para os filhos, a senhora quer evitar que o seu filho lá na frente viva uma vida sofrida, sim ou não? O senhor fala, meu filho, não siga esse caminho, meu filho. Ele é teimoso, o senhor sabe que esse filho vai quebrar a cara, mas o que o senhor pode fazer? Deus é assim. O senhor é pai, o senhor entende. A senhora é mãe, a senhora entende o que Deus passa. É ou não é? Nós que temos filhos, nós entendemos o que Deus passa todos os dias, porque não segue os seus conselhos. Sim ou não? Não segue os conselhos. Ele sofre com isso. Mas quando uma pessoa ouve a sua palavra e diz, Senhor, a partir de agora, eu seria uma pessoa diferente. Pronto. É tudo que ele precisava. Deus não olha a aparência dos homens. Deus não quer a aparência de ninguém. Ele sabe quem somos e o que somos. Aquelas pessoas estavam sedentas. Último dia da festa. Iam voltar para suas casas. Vazias. Jesus sabia disso. Então ele clamou, se alguém tem sede, venha a mim. Põe a palavra, por favor. Venha a mim e beba. Beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ó, vinde às águas, todos que tendes sede, vinde às águas, bebei, saciar a sede. As águas do Espírito Santo. Não é sede de dinheiro, não é sede de sucesso, não é sede de vida amorosa, é sede de vida, porque muitas pessoas têm tudo isso, com fartura, e são vazias. A vida delas não tem sentido algum, são infelizes. Mas Jesus oferece a água da vida. Deixa o versículo, por favor. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não é como a pessoa pensa, eu creio em Jesus. Não, não, é como diz a Escritura. Amém, pessoal? Que crê nele, que ele de fato é o Filho do Deus Altíssimo. A Escritura revela o Senhor Jesus como o Salvador, como aquele que veio para nos salvar. A Escritura diz que ele foi enviado. Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É crer como diz as Escrituras. É crer no Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o nosso Senhor e Salvador. Ele promete a água da vida. Pessoas que tentaram matar essa sede, foram em muitas fontes que não podem dar a água da vida. Como a mulher samaritana, Jesus disse, quem beber dessa água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ela, não compreendendo do que tipo de água Jesus se referia, disse para ele, Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha que retornar aqui a esse poço.
para pegar, ter esse trabalho todo que eu tenho tido. Ela não entendeu qual era a água que Jesus falava. Jesus falava do Espírito Santo, da água da vida. Ele ofereceu o Espírito Santo para aquela mulher perdida, samaritana, não importa. O Espírito Santo é para quem tem sede. Como eu disse, não é para qualquer um, mas é para aquele que tem sede. E não é qualquer um que tem sede, não é qualquer um que quer compromisso com Deus. Não é? A pessoa não quer nada com Deus, Deus vai dar o Espírito Santo para ela? A pessoa não tem sede de Deus, não quer compromisso com Ele, Ele vai dar o Espírito Santo? Claro que não, claro que não. O Espírito Santo é a maior preciosidade que existe. Hoje, Ele quer te dar a água da vida.